Beleza, primeiro ano. Ó, aqui nós vamos ter uma clássica questão de interpretação, tá? Quando nós falamos aqui, olha só. Observe a imagem abaixo e aí você já vai interpretar que imagem é essa. Como eu falei para vocês, vocês não estudaram isso comigo, então fica à mercê da interpretação de vocês. Mas nesse vídeo aqui eu vou explicar que tipo de vegetação é essa. Essa vegetação, cara, ela é mata dos cocais. Ela é muito comum ali no Nordeste, no Centro-Oeste, tá? E assim, como ela é típica do Nordeste, tu deve ter uma noção que ela é uma transição entre a Caatinga, entendeu? E a floresta amazônica, cara. Por quê? Porque ela predomina ali algumas frutas e que são muito comercializadas nessas regiões, nas regiões de floresta amazônica e também algumas regiões nordestinas que tem como o coco babaçu e a carnaúba como um grande comércio extrativista local, tá? Então essa aí é uma mata onde ela está começando a, a mudar de caatinga para a floresta amazônica, beleza? Então são chamadas de mata dos cocais. Mata dos cocais. Nessa outra questão, cara, desculpa. Nessa outra questão, nós falamos em sala sobre a questão morfoclimática, que ela basicamente, só para relembrar, morfo, ele vem de morfologia, significa forma, e climático, bom, não preciso nem explicar. E claro, vocês devem saber também em que as matas, ela tem total importância quando se trata da questão climática, porque ela consegue influenciar bastante no clima, né? Lembra dos rios voadores, etc, 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 certo? E aqui, quando nós observamos toda essa morfologia, toda essa forma em que, esse mapa nos apresenta, ele consegue ter um fácil entendimento. Olha só, você percebe que nesse centro aqui, o que ele consegue predominar em mais áreas, tá? Vai ter como é que eu posso dizer? Uma impressão que o que predomina vai ser a questão do norte. Mas olha, vamos interpretar a questão. Os domínios morfoclimáticos são determinados por diferentes elementos naturais, como eu falei para vocês. O clima é um deles, o relevo. Nós falamos também em sala a questão da altura e o tipo de vegetação. Atualmente, os domínios sofrem intensa modificação, ou seja, eles mudam de forma muito rápida, decorrente da atividade antrópica e dos avanços da atividade econômica. O que ele está falando? O garimpo, é, infectação dos rios e de alguns recursos naturais modificam as paisagens e, consequentemente, o clima, beleza? Então, ou seja, ele está falando em qual desses desses climas, dessas vegetações que vocês estão vendo aí, consegue atingir mais é, espaço e não só isso, como tem a maior capacidade de modificação. E quando nós falamos isso, nós acabamos de perceber, e muitas pessoas vão esquecer, em que o mares de morros, eles conseguem ter uma maior modificação. Mas como assim, professor? Porque eles estão em área onde a erosão acontece de forma muito mais avançada e simplória. Olha só, se você pegar aqui todo o litoral, você vai ver, vai lembrar em que o vento, a água, toda aquela corrosão que acontece no litoral faz com que eles tenham um processo erosivo um pouco mais rápido e mais eficaz do que os outros, certo? Então, ou seja, esse relevo que apresenta esses de morros arredondados, sabe? Faz com que os processos erosivos eles contenham uma área de desmatamento um pouco mais assídua, um pouco mais representante, tá? Então, o que nós temos aqui é o domínio de mares de morros, ok? Não esqueça disso. Sobre essa questão, isso aqui vai mais para a questão de ciência básica,
da teoria darwinista da evolução, né? Que, por exemplo, a partir do momento que você olha a caatinga, você já tem que perceber como ela é diferente e particularmente muito íntima com o sol e com todo o clima que ali está presente, certo? E pensando nisso, na teoria darwinista, isso se encaixa muito perfeitamente. Por quê? A teoria da evolução, ela diz em que os vegetais e os animais, inclusive nós, temos uma adaptação. Então significa em que toda esse né, todos os vegetais, né, presentes nessa imagem, toda a vegetação, ela está adaptada. Principalmente aqui o cacto, né, o mandacaru, ele consegue ter uma adaptação. Como? Ele consegue estocar água para suportar os períodos de seca, assim como árvores como o umbuzeiro, que é onde é retirado a cabaça de água que muitos vaqueiros utilizam, certo? Então, ou seja, é uma vegetação totalmente adaptada para isso, certo? E, e essa adaptação, ela se demonstra totalmente no, no, na arte de guardar a água, certo? Ou seja, são características da vegetação da caatinga, adaptação ao clima seco e semiárido, e a principal característica é guardar a água em seu caule, beleza? Nada mais do que isso e nada tão simples, beleza? Bem tranquilinho, cara. E cara, sobre os biomas daqui do Brasil, é muito importante ressaltar uma parada que é muito, mas muito comum de se errar. Quando você observa isso aqui, olha só, um dos biomas mais importantes do Brasil é o Cerrado, que possui uma grande biodiversidade de fauna e flora, beleza? E quando você observa isso, você acaba meio que percebendo que essas alternativas, ela tem uma grande pegadinha, por isso que eu decidi demonstrar só essa questão. Por que, que ela tem uma pegadinha? Porque ela, primeiro, ela já diz que o cerrado, ele é o mais importante. Ou seja, pera, será? Por que, que nós podemos estar afirmando esse tipo de afirmação assim tão na cara? Sabe? Por que, que ele seria o mais importante? Então nós devemos questionar isso. E sabemos que um dos nossos mais importantes, inclusive, entra no que nós abordamos em sala, que é a questão de toda a floresta, de toda a floresta amazônica, que ela consegue influenciar diretamente no clima de todo o território nacional e internacional, como no caso da Bolívia, Venezuela, etc. Certo? Então vamos lá. Então, de primeiro ponto, você já sabe que ela não é mais importante, certo? Mas ela tem sim as suas características de grande importância, como ela é a menor de preservação, ou de desmatamento, ela tem toda uma vegetação adaptada, tá? Então assim, ela não é tão importante quanto na questão do clima, tá? Principalmente quando nós falamos de flora. Por quê? Porque ela não consegue ter um fornecimento de água tão, tão, tão influente para a nível nacional. Ela não consegue entregar água para todos os estados nacionais. Ou seja, ela não consegue ter uma influência tão grande na questão de água, certo? Pois o clima dela, o semiárido, ele não tem essa capacidade de fornecer água e um curso que estenda a outros estados, certo? Então, cuidado com essa questão, é uma pegadinha bem perigosa, beleza? Sobre o ciclo da água, esse aqui é o que eu comentei com vocês lá na, na sala de aula. Bom, esse aqui é muito simples porque nós vemos isso aqui na sexta série, mas não porque nós vimos na sexta série que ela se torna simples, mas é porque o entendimento dessa questão ela é muito simples. Olha só, o ciclo da água, tu vai ver ali a evapotranspiração, né, tal, tu vê planície, tu vê morros em que aqui ela vai ter, já que está vendo subido, e o morro vai descer, vai ter a transpiração, etc, 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 beleza? E a partir disso, cara, ele começa
a te fazer algumas perguntas em relação a essa questão de sexta série. Que ela vai te falar, olha, o ciclo da água é um processo fundamental, etc, 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 na manutenção da vida. Óbvio, tu sabe disso. Sobre o ciclo da água, observe a imagem e responda a correta. Mano, ele vai ter algumas questões em que literalmente ela vai te dizer muitas coisas absurdas. Como, por exemplo, a água, ela consegue ir apenas por um caminho só para se unir e depois ter a evotranspiração. Ou seja, a pessoa está afirmando que basicamente a Terra ela pode ser um funil onde a água se junta no fundo e consegue ter uma transpiração tudo junto. Isso é um absurdo desse entendimento, tá? Um absurdo. Mas o que nós podemos ver aqui nessa questão é principalmente a pegadinha, em que, só para relembrar, né, o ciclo da evotranspiração ele é o processo onde até as águas absorvidas pelas plantas ela vai ser liberada na forma de vapor. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Enfim, ou seja, na evotranspiração, tu pode perceber aqui, ó, que até todos os vegetais eles vai conseguir evaporar a sua água das suas folhas através desse tipo de processo, beleza? Não vai, não vai ficar água, claro que vai ficar água armazenada, mas o que eu quero dizer é que não vai ficar água parada, ela vai ser, ela vai participar desse tipo de processo, beleza? Então observe bastante isso aqui, ó, beleza? Na questão da hidrografia do Brasil, nós tínhamos comentado sobre o quão ela é importante no, no, no nosso território nacional. Quão ela é tão importante. Por quê? Olha só, nós vemos aqui alguma alternativa que ela tem bastante pegadinha. Então, quando tem pegadinha, eu gosto sempre de estar demonstrando. Olha só, no Brasil predominam rios com regime pluvial, sendo que o verão é o período mais chuvoso em grande parte do país e no qual ocorre o primeiro período de cheias. Deus do céu. Ok, fechei a janela. Ok, continuando. É, Isso já foi falado em sala, principalmente esse primeiro ponto. Eu perguntei para vocês qual era o principal, a principal época, os meses que mais chovia. Então, ok, isso aí a gente não precisa comentar, beleza? Agora, quando nós falamos da questão é, quando nós falamos da questão de drenagem exorreica, é rara no país, pois poucos rios brasileiros destinam suas águas para o Oceano Atlântico. Isso aqui é muito bom, cara. Por quê? Eu acho que tem uma confusão quando é ensinado sobre os oceanos em sala de aula, porque tem muitas pessoas em que não conseguem compreender o quão vasto é o planeta e como é a divisão dos oceanos, tá? É, Para quem não sabe, a drenagem exorreica ela é bastante rara no país, de fato, tá? Por conta que muitas das nossas águas não se desbocam no Oceano Atlântico, isso é óbvio. Por quê? Porque todos os nossos rios, eles têm uma característica que é um encontro do mar que é chamado de apororoca. E esse é, é, mar, nós, entre aspas, né, não é o Atlântico, ok? Olha só, os rios brasileiros são predominantemente perenes, predominantemente, ok? O que é típico de regiões com clima úmido. Os rios intermitentes são encontrados principalmente na região do semiárido. Cara, isso aqui tá ok. Então nós podemos aqui observar essa questão e facilmente nós podemos observar as duas últimas é, é, as duas últimas alternativas como
como umas principais, certo? E essa aqui também foi falado em sala, quando nós observamos uma questão de problemas climáticos aqui no Brasil. Olha só. Eventos climáticos extremos marcaram este ano com vários exemplos de mundo, ou no mundo, atingindo populações inteiras, tanto como ambientes rurais como urbanos. Dentre esses eventos, pode-se destacar as inundações na Alemanha no mês de julho, com regiões acometidas por fortes chuvas. Nós comentamos em sala o problema das fortes chuvas em um período em locais sem a vegetação, o que faz com que toda aquela água ela consiga se alastrar por muito mais espaço do que normalmente ela se alastraria, certo? E é nesse ponto em que nós devemos nos atentar quando falamos de desmatamento e enchente nas cidades, tá? Porque como é área urbana, temos a maior facilidade de assentamento e de alastramento dos rios, porque simplesmente não tem o que desvia esse tipo de curso do rio, o que vai causar inundação, ou seja, menos vegetação, você vai ter mais inundação, beleza? Então a área urbana ela se encontra ali em um fundo de vale rugoso. O que isso significa? Tá vendo toda essa água em que tudo está armazenado? Isso vai facilitar a vinda e o acúmulo de água nas cidades. Isso é chamado de vale rugoso, porque existe uma maior facilidade do adentramento da água e o risco do rio desviar o seu curso único, ou seja, transbordar, certo? E aqui nós temos uma outra questão em que fala do mesmo problema, que é basicamente a falta de vegetação, e vai fazer com que a nossa a nossas cidades ela consiga ter um triste fim, não, podemos chamar de um triste destino quando nós falamos do desmatamento, certo? Então assim, esse aqui segue o mesmo exemplo. Olha só, essa é a falta da vegetação aqui, ó. A falta da vegetação faz se alastrar por muito mais espaço. Isso aqui é o principal foco, tá, gente? E bom, na questão de recursos hídricos no nosso país, é muito bom estar percebendo sobre o quão importante é as reservas naturais em que o Brasil tem e se estende. Como vocês podem ler aí, os recursos hídricos vêm ganhando cada vez mais importância no cenário internacional, devido à importância do manejo sustentável da água para o bem-estar das populações e para o desenvolvimento dos países. O Brasil detém 12% de água doce do planeta, perfazendo 53% dos recursos hídricos da América do Sul. Ou seja, é água para um caramba, beleza? Só que aí nós vemos uma pequena... Nós devemos ressaltar algo, como por exemplo, o quão é poluído, assim, no caso, o quão é poluído, eu falo o quão o Brasil consegue poluir em larga escala. O quão o Brasil consegue poluir em larga escala. Isso aqui, essa questão, se me lembro bem, ela vai ser alternativas de 1 ou 2, 13 para você afirmar quais delas são verdadeiras. E assim, algumas aí que nós temos a considerar para vocês é basicamente sobre a questão do consumo. O Brasil é recordista em propagandas de muito consumo, como por exemplo aquela tiazinha em que lava a calçada com água de mangueira e fica lavando, e tem gente que lava até a rua. Sim, eu não tô brincando, isso realmente acontece. Pessoas que lavam a rua com mangueira, beleza? E nisso, o Brasil, cara, ele consegue ter tanta questão do agro, tá? Que leva uma grande quantidade de água, a questão da pecuária também, e todo o ramo industrial, ele consegue ali, ele corresponde por 20% do consumo total, tá? Esse é o consumo em maior parte das atividades assim rurais, agricultura,
uma participação da sociedade, mas a participação da sociedade ela é mínima, tá? Ela é mínima. As maiores responsáveis pelo grande consumo de água é a questão do agro e a questão da pecuária, a questão industrial inteira, beleza? É, a região norte, vocês sabem que ela tem a maior porção de recursos hídricos no Brasil e a menor população na questão regional, tá? E o sudeste ele é totalmente o contrário, ele consegue ter uma grande desigualdade hídrica, né? Mas é populoso pra caramba. Então não esqueçam disso nas curiosidades sobre o Brasil quando nós falamos de recurso hídrico. Então eu fico por aqui. Qualquer dúvida, meu WhatsApp tá aí, gente. Até mais.